A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Mais uma sexta-feira, chegando aqui com muita alegria, o Causos e Contos Espíritas, sempre às sextas-feiras, às 19h45. Mas se você não conseguir assistir nesse horário, não tem problema. Os programas ficam disponíveis para você assistir quando quiser. Se inscreva no canal da Rádio Brasil Espírita, ative o sininho das notificações para que você não perca a nenhum dos programas dessa intensa programação da Rádio Brasil Espírita, que traz tanto consolo e tanta orientação para a gente. O caso de hoje é de Neio Lúcio e tem o título A Resposta Celeste, que nos conta que Bartolomeu estava pedindo a Jesus esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, e Jesus então aproveitou para esclarecer a todos que estavam ali. Ele contou a história de um antigo instrutor dos mandamentos divinos que ia sempre em missão de verdade celeste, de aldeia a aldeia, e elas eram profundamente distantes entre elas. Mas ele sempre se fazia acompanhado de um cão, de um cachorro amigo. Mas numa dessas viagens, a noite caiu sem que ele pudesse precisar ali a distância entre o ponto em que ele estava e a próxima aldeia que poderia acolhê-lo, né, o seu próximo destino. E ali, então, percebendo aquela solidão em plena natureza, ele ficou um pouco amedrontado e implorou a proteção do Eterno Pai e seguiu sua viagem. A noite seguia fechada, sem luar, aquela escuridão, e percebendo então a existência de uma larga e confortadora cova à margem da trilha em que ele seguia, e aí passou a mão no cachorro, passou a mão na cabecinha do seu fiel companheiro, que seguia vigilante ali, e ele se dispôs, então, a deitar e a dormir naquela convidativa cova. Quando ele começava, então, a se instalar pacientemente, deu-se que uma intensa e espessa nuvem de moscas vorazes o atacou. E aí ele teve que sair dali correndo, né? Obrigou ele a retomar, então, o caminho. O ancião continuou a sua jornada quando se deparou com um volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ali tinha uma ponte rústica que oferecia a passagem e através da qual ele conseguiria chegar à outra margem, em que a terra ali parecia sedutora, porque através ali da sombra da noite, a terra do outro lado do rio se assemelhava a um lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando com ele seu fiel e obediente companheiro. Mas, quando se aproximou, a ponte se desligou das bases, estalando e caiu por inteiro. Sem recursos agora para fazer a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e encontrou, então, mais um pouco à frente, uma robusta árvore, bastante acolhedora, e pensou, então, em se abrigar convenientemente, porque o firmamento já anunciava uma tempestade com trovões a pouca distância. O vegetal respeitável, com certeza, ia oferecer a ele um asilo fascinante e seguro, porque tinha o tronco aberto, né, para que ele pudesse se recolher ali. Ele dispunha-se ao refúgio, mas a ventania que começou a soprar, já da tempestade que se anunciava, foi tão forte que o tronco vigoroso caiu e partiu-se, sem nenhuma chance para ele se acolher debaixo daquela árvore. Exposto, então, agora à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Depois de aproximadamente 2 quilômetros, ele encontrou um casebre rural que tinha brilhando dentro dele uma luz acolhedora, e aí suspirou aliviado. Bateu à porta.
Só que um homem muito ríspido veio atender e foi claro e direto na negativa. Disse que o sítio não recebia visitas à noite e que ele não era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que o nosso amigo viajante implorasse, chorasse, rogasse a ajuda daquele homem, ele foi, infelizmente, constrangido a sair dali, convidado a se retirar. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias ali daquela casinhola campestre, mas pouco tempo depois começou a ouvir que os relâmpagos, iam muito intensos, o que acabou assustando o cachorro. Os relâmpagos sucessivos acabaram assustando o seu companheiro, que acabou fugindo na escuridão, uivando alto. O velhinho agora, sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite, então, ao relento. Alta madrugada seguia quando ouviu gritos e palavrões, sem poder precisar de onde eles vinham. Intrigado, esperou então o alvorecer, e quando o sol finalmente ressurgiu resplandecente, deixou o esconderijo e veio a saber, por intermédio de outros camponeses, que uma quadrilha de ladrões tinha assaltado aquela choupana onde ele tinha batido e pedido asilo. E os ladrões acabaram por assassinar a todos os moradores. E aí, então, foi que repentina luz espiritual se aflorou na mente dele, e ele compreendeu a bondade divina que tinha livrado ele dos malfeitores, se afastando, inclusive, o cão, que estava fazendo muito barulho, latindo e uivando, e os relâmpagos acabaram afastando o cão, que poderia chamar atenção para ele, e assim ele conseguiu ter um pouco de tranquilidade, um pouco de repouso. Informando-se de que seguia, então, no caminho contrário ao que ele deveria seguir, mudou a marcha, deu marcha ré para fazer o regresso, então, para chegar então à aldeia que ele precisava ir. E retificando o seu caminho, acabou passando pela ponte partida, e foi esclarecido por um lavrador que aquela terra branca do outro lado não passava de um pântano traiçoeiro em que muitos viajantes imprevidentes tinham sucumbido. O velho, então, agradeceu o salvamento ao Pai Celestial quando chegou até a árvore tombada, e um rapazinho, observando o tronco caído, disse a ele que era ali um covil de lobos. Muito grato, então, ao Senhor, que milagrosamente o ajudou, procurou a cova, aonde ele tinha procurado o primeiro abrigo, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando ao infinito reconhecimento ao céu pelas expressões variadas de socorro que não soube entender de pronto, prosseguiu adiante são e salvo para desempenhar a sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, Jesus olhou bem para Bartolomeu e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, Bartolomeu, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Esse texto está no livro Jesus no Lar, é uma obra mediúnica psicografada pelo nosso incansável Chico Xavier. Para embasar um pouquinho mais o nosso caso de hoje, eu trouxe aqui um texto do Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, a lição de número 47, Estejamos em Paz, que começa com uma frase de Jesus, a seguinte, aliás: paz seja convosco. E Emmanuel segue nos dizendo o seguinte: rujam as tempestades em torno do teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina à ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam.
Lembra-te de que é chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas que te façam as possibilidades, tornarás uma só refeição e vestirá um só traje de cada vez. Então não adianta ter ansiedade. A gente só consegue fazer uma refeição a cada vez, só consegue vestir uma roupa por vez, né? Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-la antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. É importante também a gente lembrar o que está na Gênesis, no capítulo 2, que fala de Deus, no item a providência. E na Gênesis nós encontramos o seguinte: a providência é a solicitude de Deus para com as criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, tudo coordena, né? Mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Então, muitas vezes, meus queridos amigos, a noite escura nos pega de chofre, né? Nos pega de repente, assim como o nosso amigo ancião que andava pelas estradas. As dificuldades da vida nos colocam numa estrada escura e a gente até se encontra meio perdido e procura, às vezes, um remanso, um abrigo, exatamente como o nosso irmão viajou. E a gente pede, nesse momento, amparo aos céus. E muitas vezes nós nos sentimos esquecidos pela providência, mas é exatamente nessa hora que nós estamos sendo protegidos e amparados. E como o texto do Emmanuel nos exorta, mantenhamos o nosso coração em paz, mas sempre amparados através do trabalho, que é o que nos garante exatamente o bem de cada dia. Um grande beijo para vocês, uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana, uma excelente próxima semana. E nós nos encontramos aqui sexta-feira que vem. Um grande beijo para vocês. Até o próximo Causos e Contos Espíritas.